se eu tivesse 18 anos, mas com a cabeça que eu tenho hoje, faria muita coisa diferente, né? Mas não tem como. Não tem como. Mas tem uma coisa que dá pra fazer, que é o quê? A gente escutar de outra pessoa Exatamente. e a gente evitar de errar aquilo que a pessoa errou, né? Exatamente. Então eu acredito que essa é a melhor forma de aprendizado que tem. Exatamente. Que é você escutar alguém que já passou por algum processo. Então hoje, com o entendimento que o Leandro tem, o que o Leandro faria de diferente com 18 anos? Pro jovem que tá ouvindo agora, Poxa vida. como é que você começaria a sua vida, cara? Como é que seriam os seus primeiros passos? Cara, eu acho que a questão da minha vida profissional, eu acho que eu não mudaria nada na questão de como atleta. Acho que tudo aquilo que eu fiz era o que eu devia ter feito para poder chegar onde eu nunca pensei que eu poderia chegar. Cara, se eu falar para você que com 15 anos que eu saí lá de Jaú, do interior de São Paulo, e falar que um dia eu ia jogar na Roma da Itália e jogar na seleção brasileira, eu tô sendo mentiroso. Eu nunca sonhei. Meu sonho era jogar no time da minha cidade lá, no 15 de Jaú e pronto. Então, assim, profissionalmente eu acho que isso não ia mudar nada. A questão mesmo é da minha vida mesmo. Porque a grande questão que acho que todos têm que ter muito entendimento e muita sabedoria, porque, cara, ganhar dinheiro é muito bom. Você ter moral, vamos dizer assim, né? Você ser respeitado, prestígio é muito bom. Mas eu tenho que tomar muito cuidado quando você tem dinheiro e poder junto. Porque são muito perigosos quando você tem dinheiro e poder longe de Deus. Quando você não tem intimidade com Deus. Porque isso pode fazer você fazer coisas erradas. Entendeu? Então, acho que isso que foi uma coisa que eu poderia ter mudado. Entendeu? Teria tomado mais cuidado nesse quesito. Com certeza. Uau. Porque o dinheiro e o poder acabou me afastando um pouco da minha família. Sabe? Que nem vou dar um exemplo pra você. Hoje eu levo meu filho pra escola todo dia. Todo dia eu levo eles pra escola. Porque eu quero participar disso deles. Sabe? Porque no momento de auge da minha carreira, eu tinha um motorista que levava pra escola. Eu não queria levar meu filho pra escola. Ele levava porque eu era jogador de futebol e tinha que ficar descansando. E quando, cara, eu tive que operar a minha cabeça, quando eu fui pro centro cirúrgico, quando eu tava ali naquela maca e quando eu vi que o carro não tava junto comigo, quando eu vi que a minha casa não tava junto comigo, quando eu vi que muitos amigos não estavam junto comigo, que quem ficou comigo foi minha esposa e meus filhos e meu pai, e minha mãe, e meu irmão, ali eu entendi tudo. Você entendeu? Então, assim, é isso que talvez que eu iria mudar. É saber que em momento nenhum, se fosse o dinheiro que fosse, o respeito que fosse que eu tivesse, o que acontecesse na minha vida, que nada poderia me afastar do caminho de Deus. Uau. Então, acho que é isso. E como a gente faz? Aí você fala assim, como a gente faz para não se afastar do caminho de Deus? Hoje eu entendo que é a vida devocional. É todo dia você orar e ler a Bíblia. Se você, é como a gente come o almoço ali, o arroz e o feijão e todo dia ali, é a mesma coisa a vida espiritual. Você tem que alimentar o espírito, porque a gente é um ser triuno, né? Que é o espírito, a alma e o corpo. A gente tem que alimentar o espírito o tempo todo. Porque a partir do momento que a gente não alimenta o espírito, a alma toma frente, a gente começa a tomar decisões da nossa cabeça, a gente começa a tomar decisões erradas. Então isso é o que eu mudaria. Cara, que legal, cara. Dá pra resumir assim que uma palavra que seria dar valor às coisas certas? Exatamente. Dar valor às coisas sérias, dar valor às coisas importantes dessa vida, sabe? Porque não é que a gente tem que se afastar de todo mundo, não, mas a prioridade nossa tem que ser a nossa casa, cara. Oi, eu acho que isso que você falou vai muito de encontro com o jovem, assim, porque quando a gente é jovem, a gente tem uma falsa sensação de estar preparado sempre, né? A gente tá sempre pronto, a gente sempre sabe das coisas, a gente sempre sabe as melhores decisões que tem que tomar. E, na verdade, é quando a gente mais está suscetível ao erro, né? Quando a gente tem com certeza. Porque, cara, é muito louco isso, mas... Cara, eu não tô falando aqui eu não prego nada da questão da miséria, não, senão eu seria hipócrita. Mas eu tô falando que, cara, ganhar dinheiro é muito bom, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem dinheiro. Porque quando a gente vê que a gente olha pra nossa conta bancária, a gente vê que a gente não... Pô, cara, não precisa mais de Deus, pô. Sabe? E aí, eu lembro uma vez que eu tava jogando muito, assim, tava no Corinthians ainda. Aí eu lembro que acabou um jogo, conversando com meu pai, falei, pai, caramba, ninguém passa por mim. Cara, eu tô vivendo, cara, eu tô voando. Aí meu pai falou assim pra mim, agradece a Deus pela sua saúde. E é ali dentro de mim, eu não falei isso pra ele, mas dentro de mim veio assim, cara, agradecer a Deus pela minha saúde? Pô, eu treino pra caramba, me alimento bem, durmo cedo, cara, eu faço tudo. Como é que eu vou agradecer a Deus? Tipo assim, ficou aquele negócio pra mim, sabe? E eu lembro no dia que o médico falou pra mim assim, cara, tu tá com um tumor no cérebro. Aí eu lembrei desse dia que eu falei isso pro meu pai. Nossa, arrepiei agora. Entendeu? Então, assim, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, porque a gente não é nada, cara. Tá? Com o nosso... Porque é louco, a gente conquista as coisas com o nosso esforço. Mas Deus permite a gente ter o nosso esforço, porque se não fosse por Deus, cara, a gente não estaria nem de pé hoje, entendeu? E a tua carreira acabaria ali, se fosse o caso, né? Tipo,
toda aquela tua boa fase, pronto, não tem mais boa fase. Exatamente. Acabou, de um dia pro outro, de um jogo pro outro. E foi literalmente isso, porque foi de um dia pro outro que eu fiquei mal. Cara, que bizarro, né? É loucura, é louco. Nossa, e por exemplo, assim, quando você fala do dinheiro, a gente, através da analogia do Forjando, a gente foi achando algumas coisas que representassem os desafios que a gente tem. E esse lance da grana, a gente era um negócio que pegava muito a gente, no sentido assim, cara, porque todo mundo em algum momento sofre com isso. A pessoa que tem um resultado expressivo, em algum momento ela começa a achar que ela pode qualquer coisa. Uhum. É meio que um processo natural. Sim. Porque a gente sai do ficar atento e passa no automático. E esse automático, ele induz a gente a acreditar que a gente é muito bom e que a gente pode qualquer coisa. Sim. E a gente começou a se questionar, tá, mas qual que é esse ponto que a gente precisa estar atento? E olha que legal. Na analogia da Forja, o que explica isso é o seguinte. Quando o seu dinheiro, quando os seus recursos em gerais, eles começarem a servir apenas para você como ferramenta e não para uma obra maior do que você tá no caminho errado. Ó. Porque se o recurso que chega num canteiro de obras não é para uma ferramenta, é para construir a obra. Uhum. Então, se o recurso chega, ou seja, se o dinheiro chega e é para você se satisfazer somente os seus desejos e não para contribuir com algo maior do que você, cara, você precisa... Uau, sensacional. Você precisa se ligar. Top. E quando a gente entendeu isso, a gente falou assim, cara, entendemos. Porque qual que é o principal erro? É a gente não perceber que está gastando mais com nós como ferramentas como uma obra. Sim. Então esse é o nosso parâmetro. E top. aí foi quando a gente começou a perceber que a coisa mais comum que as pessoas que têm um resultado expressivo falam aqui é o seguinte, cara, depois que eu quebrei, eu entendi que eu não podia mais pensar somente em mim. Uau, sensacional. E aí foi totalmente de encontro. Sensacional. Então, quando você fala do construir isso, do impactar outras pessoas, eu consigo ver exatamente isso, cara. Do contribuir com algo maior do que você, que vai além de você. Sim, até porque tudo isso que você falou, tipo assim, tem na Bíblia, sabe? Então a Bíblia é uma palavra que a gente tá falando assim, não tá falando aqui de salvação ou de religião, não tô falando do que tá escrito ali na Bíblia. Então assim, tem uma lei que não importa nada, é uma lei que sempre vai acontecer. Você vai colher o que você plantar. É isso. Você entendeu? Então isso se você crê em Deus, se você vai colher o que você plantar. Então isso é, cara, sensacional. Isso eu nunca tinha ouvido isso aí não, é muito legal. E olha só, a gente aqui, as pessoas, elas, principalmente para quem não tem um entendimento bíblico, talvez para você já ter um entendimento um pouco maior, talvez você tenha até percebido, mas a maioria das pessoas não percebe. Todas as analogias do Forjando é baseado em princípios bíblicos. Todos. Legal. Então a maioria das pessoas não percebe, não tem esse entendimento. Porque muitas vezes eu tive uma experiência, quando eu era mais jovem, uma experiência negativa com a igreja. E a sorte é que Deus tinha me dado o discernimento de entender que não tinha nada a ver com ele, mas com as pessoas que faziam parte daquilo ali. Só que na maioria dos casos não é isso que acontece. Na maioria dos casos as pessoas atrelam aquela experiência negativa com a igreja a Deus e falam assim, Deus, né? Me afastei por causa de Deus e tal. E aí, eu entendi que muitas vezes, cara, em alguns momentos a igreja mais afastava a pessoa que não tinha um convívio ali do que aproximava. Porque a pessoa chegava ali de uma vida totalmente diferente e ela tinha que mudar, ela era meio que obrigada a mudar o estilo de vida dela da noite pro dia. Sim. E pô, é muito difícil para aquela pessoa que não tem entendimento nenhum para ela saber que ela não pode mais fazer tal coisa, ou que ela não deve fazer mais tal coisa. Sim. Entende? E aí a gente entendeu, putz, e se a gente explicar isso de uma forma como que as pessoas tenham esse, tipo, faz sentido. Mas por que faz sentido? Porque tá na Bíblia. Exatamente. Entendeu? E na Bíblia fala sobre igreja também. Exatamente. Porque acontece, eu concordo com você mesmo. Eu que vivo na igreja, cara, se eu for pelo Leandro Castanho, pela minha alma, aquilo que eu desejo, eu não estaria indo na igreja. Exatamente, a gente entendeu? Não. Porque, cara, acontece, você acaba vendo, porque, cara, o diabo é sujo, cara. Ele faz você ver algumas coisinhas pra te afastar mesmo daquilo ali, sabe? Só que quando a gente se afasta da igreja, é como se a gente ia falar assim, cara, eu sou bom demais pra estar ali. É verdade. Você entendeu? E eu tô ali pra poder fazer parte do corpo. Igual, é o mesmo exemplo do ferro ali que a gente conversou. Tá, um é o pescoço, o outro é o... E juntos, como um corpo, nós somos igreja, entendeu? Então, assim, eu acho que é sensacional isso que você falou, cara. E é muito importante isso, porque às vezes a gente começa a ficar só olhando para as coisas que dão errado na igreja. Mas em todo lugar, aí quando você... Igual assim, eu que sou pai, né? Aí eu falo assim, cara, qual é o ambiente que eu quero que meu filho cresça? Então, assim, eu quero estar na igreja por quê? Porque eu quero que meu filho cresça dentro da igreja. Porque igual eu cresci dentro da igreja, mas eu não conhecia Deus. Mas uma semente tinha no meu coração
daquele momento da minha infância. E foi o suficiente para fazer lá na frente te resgatar. Então ali, cara, a semente sempre vai estar lançada. Uma hora ou outra, porque é aquele negócio, que não é o pastor que faz o pastor, ele lança a semente. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você entendeu? Então é muito louco isso, mas eu prefiro estar lá do que estar em outro lugar. Sim. Com os mesmos problemas, aprendendo, estando junto, mas é sensacional. E Leandro, uma coisa que mudou a minha percepção disso também, que a gente entendeu a necessidade de estar na igreja e tal, é que... Por que a gente fala de princípios aqui, né? Porque às vezes o que dá certo pro jogador de futebol não dá certo pro empresário, não dá certo pro médico. Mas tem alguns princípios que funcionam para qualquer coisa. Verdade. Né? Então, esse que é o grande lance. Verdade. Por exemplo, todo mundo que passa aqui, que tem esse resultado expressivo, cara, todo mundo passou pela etapa de ter que aprender alguma coisa em algum momento da vida, de ter que suportar algum tipo de pressão, algum nível de pressão, de ter que esperar, né? De vivenciar isso. Então, são princípios que funcionam para qualquer coisa. E aí, um dia, eu escutei um exemplo do meu sócio, que é o Henrique, que, cara, racionalmente não tem mais como você questionar. Que ele me perguntou assim, falou, tá, você não acredita nesse negócio de plantar e colher, né? Eu falei, não era esse o exemplo, mas tipo, vamos usar esse exemplo do plantar e colher, né? Tá. Você não acredita nisso, né? Que é um princípio. Então tá bom. Aí ele perguntou pra mim o seguinte, você acredita na lei da gravidade? Eu falei, eu acredito. Dele, eu não acredito na lei da gravidade, certo? O Henrique falou. Daí ele falou, inclusive, não acredito que vou soltar meu celular aqui. E o celular dele caiu no chão. Daí eu falei, mas é óbvio que vai cair no chão. Dele, mas eu não acredito. O celular deixou de cair porque eu não acredito? Exatamente, perfeito. É uma lei, cara. Então, assim, a pessoa não acredita no plantar e colher. Não precisa acreditar pra funcionar. Vai funcionar do mesmo jeito, cara. É isso aí. Sacou? Que é aquela questão, você plantar disciplina, você vai colher o quê? Exatamente. Você entendeu? Se você treinar muito, vai acontecer o quê? Cara, tu vai virar um jogador de futebol. Se tu é um médico, tu vai estudar muito, vai acontecer o quê? Você vai virar um grande médico. Né? Exatamente. É muito... E apesar disso ser lógico, cara, a gente começa a perceber que a gente vive uma época em que é desafiador as pessoas entenderem esse óbvio, esse básico, né, cara? Porque a gente recebe muita gente aqui, muita gente vem pra conhecer, muita gente, inclusive, vem pra trocar uma ideia mesmo do tipo assim, pô, cara, tenho 18 anos, tenho 19 anos, quero seguir pra isso, o que essa pessoa X falou aqui e tal e tal. E um dia veio um menino aqui que me marcou, inclusive, esse exemplo, que ele falou assim, cara, mas eu lembro que ele citou o exemplo do Muzi, né, que o Muzi teve aqui. Ele falou, cara, eu quero ser igual o Muzi, cara, tipo, pô, quero... Falei, tá, irmão, beleza. Pelo convívio que eu tenho com o Muzi, assim, uma das coisas que mais me impressiona no Muzi, cara, é que por ele ser muito forte digitalmente, ele consegue passar mais tempo estudando do que na internet. Né? Você passa mais tempo estudando ou na internet? Hoje? Não, pra ele? Menino. Aí ele falou, não, eu passo mais tempo na internet. Esquece. Mas então, cara, você entende como é congruente? Sim. O cara que tem muito resultado, ele é o cara que mais estuda. Exatamente. E o cara que não tem o resultado, ele é o cara que mais consome. Exatamente. Então, tipo assim, é um negócio muito louco. Tinha que ser invertido o processo, né? É louco. Tipo, se eu tenho mais resultado, eu vou me relaxar mais. E é o cara que mais estuda. Então eu falei, irmão, é um negócio que teoricamente tem que ser lógico e básico. Perfeito.